e hoje ela traz o tema ansiedade e reabilitação. Como equilibrar? Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira a gente aqui novamente com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia. E vocês já sabem que temos as reprises sempre nas sextas-feiras às 12 horas, em todos os canais, em todas as plataformas. Bom, lembrando também de agradecer aos nossos patrocinadores, né, desde o início com a gente, e também o Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, sempre patrocinando aqui as nossas lives. Quem quiser conhecer o trabalho deles, entre em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Bom, lembrando também para vocês acompanhar a TVI em qualquer lugar de onde você estiver, diretamente no seu celular, no seu tablet, na sua TV Smart, pelos aplicativos TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box, no novo canal do YouTube, canal TVI Itaipuaçu, que o antigo foi hackeado, e também agora estamos no Play Store. Vai lá no seu celular, Play Store, canal TVI, e baixa o aplicativo, fica ligadinho. Também no site, né, que é o www.tvitaipuaçu.com.br, onde vocês encontram toda a matéria na íntegra com as fotos. E você que gosta de uma boa música, Rádio Pix Web, lá você encontra músicas sensacionais, também de artistas locais. E você que tiver um pequeno ou grande, médio negócio, quiser conhecer o nosso trabalho e fazer sua propaganda, entre em contato pelo 021 994128509 ou 993144124. E agora nós vamos bater um papo com ela, que é a fisioterapeuta Janaína Santana, graduada em fisioterapia e pós-graduada em traumato-ortopedia e fisiologia do exercício. Janaína é natural do Rio de Janeiro, moradora de Maricá há 21 anos, e hoje ela traz o tema ansiedade e reabilitação. Como equilibrar? Seja bem-vinda, Janaína. Vamos descobrir um pouquinho, né, desse tema que está em alta ultimamente, né? Vamos falar então como a ansiedade, tanto do paciente quanto do familiar, pode interferir no processo de reabilitação física ou emocional. Você sabia disso? Fica ligada. Oi, Vera, tudo bem? Muito obrigada pelo convite novamente. Vamos falar um pouco sobre ansiedade e sobre como ela influencia em cima do paciente na reabilitação. Eu atendo a domicílio também, uma dificuldade maior é segurar a ansiedade do próprio familiar, não do paciente. É verdade, O familiar, ele às vezes exacerba a pressão sobre o paciente e isso causa um certo transtorno e eu acabo ficando numa situação de tentar equilibrar entre o trabalho que eu estou fazendo com o paciente e controlar a ansiedade do familiar para querer que ele resolva logo aquilo. É uma situação bem complexa. E ultimamente eu tenho sentido que essa ansiedade tem aumentado muito. Há uns anos atrás a gente trabalhava e eu não sentia tanto isso. Eu não sei se isso tem a ver com pós-pandemia ou tem a ver com a falta de equilíbrio emocional geral das pessoas. Mas quando o fisioterapeuta entra, o familiar já quer que você no dia seguinte já tenha resolvido o problema. E é difícil ele entender que precisa passar por um processo de reabilitação muscular, fisiológica e neurológica até o paciente conseguir o objetivo que a gente quer de reabilitação. Então, é mais difícil o familiar do que o paciente. Aí, no caso, você tem que acabar trabalhando a cabeça dos dois, né? Sim, e às vezes um pouco mais, porque nem sempre é o mesmo familiar que fica. E cada vez que troca o familiar que está junto com você, você precisa controlar aquela ansiedade. E se controlar para tentar falar as palavras corretas. Porque às vezes eles querem até que você faça o tratamento do jeito que eles acham que é melhor. E não esperam aquele processo adequado para a pessoa. Então realmente é bem complexo. Até porque a fisioterapia a gente sabe que tem
vários processos, às vezes são 10 sessões, às vezes calha de 5 sessões resolver, que é o meu caso que resolveu, às vezes até mais, né, Janaína? Dependendo de cada caso, né? Então, existe a numeração 10 veio por conta do processo de plano de saúde. Uhum. Tá? É um número aleatório do plano de saúde que dá 10 sessões. Realmente, seu caso foi rápido, 5 sessões, tá? Você buscou rápido o atendimento, o tratamento, o que não é o que acontece no normal, as pessoas realmente demoram muito, só vão quando está quase caindo um pedaço. Aí fica difícil, a reabilitação é mais difícil mesmo. Então não existe um número correto, 10, 20, 30. Tem paciente que fica comigo 2 meses, 3 meses. Tem paciente que chega com muleta e sai em 3 meses numa boa andando, porque a pessoa faz com mais eficiência, não tem uma pressão tão grande de familiares, mas às vezes é dele mesmo e ele sabe que precisa se reabilitar, então ele faz com mais ênfase os trabalhos, tanto em casa quanto na área que a gente está trabalhando, então fica mais fácil. Mas quando você pega um paciente acamado, onde você tem que lidar com o levantar da cama, eu sei que é trabalhoso para os familiares, então eles querem uma rapidez. E às vezes esse processo de ficar acelerando o paciente na frente dele é muito ruim. Então o que eu acho que é interessante é que os familiares pensem assim: vamos conversar com o terapeuta em particular, não na frente do paciente, não cobrando do paciente, não achando que ele já pode, que ele já deve fazer, porque o paciente ele tem um cerne sobre o que está acontecendo com o corpo dele. Então ele sabe o limite dele e a gente tem que respeitar o limite. É pela falta desse respeito que as pessoas se lesionam. Então o paciente já está com uma patologia, ele já está mal. Então ele precisa ter paciência. E não é o que acontece com os familiares. Os familiares tiram toda e qualquer paciência. Por eles estarem sem paciência, eles acabam transferindo isso para o paciente. E isso dá efeito negativo na reabilitação do paciente. Existe uma estratégia, então, melhor para a gente ajudar a controlar, né, a ansiedade, sem comprometer também o progresso da reabilitação do paciente? Procurar um terapeuta. O familiar que está tratando de um paciente acamado precisa ter um acompanhamento de terapeuta. A família precisa disso. A saúde mental é importante. E se a família não está com uma saúde mental, como é que ele vai ajudar aquele paciente a se recuperar de um problema que está deixando ele também com a saúde mental abalada? Então, assim, é um desequilíbrio muito grande. Então, o fisioterapeuta acaba fazendo um trabalho de terapeuta familiar, para poder equilibrar aquilo ali. E, assim, cada profissional tem a sua área de trabalho. Sim. Então, o conselho que eu dou à família que está passando por esse problema é procurar um terapeuta. Ou um terapeuta familiar, ou um psicólogo, algo que possa trazer para a família um alento sobre aquilo ali. Sabe? Pesquisar um pouco mais sobre o problema que o paciente está passando, para não cobrar tanto dele. Ele vai, na maioria das vezes que eu tenho atendido, a pessoa fica recuperada, tá? Tem um ou outro que é uma lesão mais cerebelar e é mais difícil. Mas quando a parte física, a gente consegue, só que é com tempo. Não é assim, de uma hora para outra. O acidente acontece rápido, mas a recuperação não. É verdade. Tá? E quanto mais velho a gente vai ficando, é mais difícil essa reabilitação. Quando você é jovem, você cai, levanta e está tudo bem. Você é criança, levanta e está tudo bem. Quando você vai ficando depois dos 40, você cai, você já leva uma semana para se recuperar. Depois você vai levando 15 dias. E assim por diante. Então, tem que ter paciência e procurar uma ajuda profissional. Mas você não é a primeira nem a última a falar isso, né? Várias pessoas já tiveram aqui, falam a mesma coisa, que a pessoa que cuida de outra pessoa que está em certas situações de doença, tem que se cuidar também, porque acaba ficando doente, né? E às vezes entra também a equipe multidisciplinar, como você falou, né? Que é o terapeuta, o psicólogo, né? Fisioterapeuta e outras terapias também, né? Agora, de que forma então os profissionais de saúde eles podem identificar sinais de ansiedade durante a reabilitação? Isso é bem fácil. Por exemplo, eu estou com um paciente que teve um AVC.
esse paciente leva um tempo, dependendo da lesão, em que área do cérebro, para poder fazer alguns movimentos. Uhum. E o familiar vem com várias ideias via internet. É mesmo, hein? Para eu fazer o trabalho. Uhum. Para nós, terapeutas, fazermos o trabalho. Então, o famoso Google. O famoso Google. Então, vem assim, olha, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu sei que você tem que pesquisar sobre a doença para entender a doença, mas não sobre o tratamento. O tratamento cabe ao profissional que está fazendo ali. Então, se você não está acreditando naquele tratamento, se você acha que não está conveniente para você, então é super tranquilo você trocar o profissional. Você conversa com ele, eu acho que não está bom. E o profissional que está atendendo precisa entender isso também. Respeitar as ansiedades da família. Se alguém chega para mim e fala assim, não estou gostando desse tratamento, você está com todo o direito de procurar outra pessoa, um outro profissional, para fazer aquilo que você acha que é conveniente. Não entrar em atrito, porque não adianta entrar em atrito. É simplesmente ouvir o que a família está falando. Se a família fala, mas você não podia mudar o tratamento? Sim, mas por que você quer que mude o tratamento? Conversar com a família. Por que você acha que isso vai funcionar? Qual é o embasamento que você está me dando sobre aquilo? Porque a gente a gente estudou para aqui, fazer a reabilitação. Então, a gente precisa conversar com a família. Mas isso não na frente do paciente. Janaína, fala pra gente então como é que o próprio paciente ele pode participar ativamente do equilíbrio entre cuidado emocional e recuperação funcional. Só ele, somente ele, né? Quando a gente faz o tratamento, o paciente, a gente tem uma empatia com o paciente. Então, quando eu faço a primeira avaliação, o paciente tem que gostar de mim. É a tal da anamnese, né, que eu falo? Mas não é só anamnese, é você conversar com o paciente mesmo. Tipo um amigo, tipo um colega de muitos anos. Exatamente. Você chegar, assim, você não chegar lá com pergunta, qual o seu nome, qual o seu... Não, isso aí você vai pegar com o familiar. Tá? É você sentar com o paciente e perguntar o que você está sentindo, quais são as suas limitações, o que você pretende com o tratamento, aonde você quer chegar, o que eu posso fazer, aonde você não quer que eu mexa por enquanto. Até você pegar a confiança do paciente. Só você e ele ali. Só você e ele. Nesse momento, não é para ter outra pessoa da família. Porque a pessoa que está da família, ela acaba se metendo naquela conversa. Eu estou falando, gente, no atendimento domiciliar. Tá? Quando o paciente é levado na minha sala, eu solicito que a pessoa que está acompanhando fique aguardando do lado de fora. Não precisa ficar junto comigo, eu tenho que conversar. Quando é criança, não. Quando é criança, a gente tem que estar com o pai e a mãe do lado. Mas mesmo assim, em alguns momentos, eu solicito a saída do pai ou da mãe, porque a minha sala é toda de vidro, então não tem perigo nenhum para a criança. E aí eu converso com a criança do que ela pretende. Mas essa conversa tem que ser particular, tá? Para o paciente não se sentir acuado. Porque os familiares têm a tendência de acuar o paciente. Ele não quer fazer isso, ele não vai fazer aquilo, então o paciente se sente desequilibrado. Então, como o paciente pode buscar esse equilíbrio? Preciso falar com você, em particular. Essa é uma coisa que o paciente pode fazer. Eu tenho que conversar com você, em particular. Eu vou olhar para as pessoas que estiverem perto e vou solicitar que eles saiam, para poder conversar com o paciente. Esse é o primeiro momento, porque ele tem que ter essa confiança no meu trabalho, no que eu vou fazer com ele. Porque o trabalho só vai ser realizado se eu e ele tivermos uma conexão para que isso aconteça. Tem que ser prazeroso, né? Ele tem que sentir saudade da sua volta. Exatamente. Mesmo que seja para brigar comigo. Você voltou de novo. Briga. Mas já voltou? Não podia esperar mais um pouco? Não quer voltar amanhã? Volta e meia, escuta uma gracinha assim. Mas faz parte essa brincadeira. De sentir falta mesmo. Uma semana que eu tirei de folga de Natal. Você me abandonou. Então, isso é prazeroso. O paciente tem que gostar de você, tem que querer estar com você. E se o paciente falar, não quero mais ver esse profissional, tem que respeitar isso. Não é para o profissional ficar aborrecido, nem para a família ficar aborrecida. Eu não quero mais fazer com ele. Acabou. Tá? Ele tem esse direito. A gente tem que respeitar isso. Em relação à parte de saúde mental,
quando a gente está fazendo atendimento, o fisioterapeuta também precisa trabalhar o mental do paciente. Então, na faculdade, a gente tem a matéria que é relacionada a isso, que é a psicologia. É óbvio que a gente está longe de ser um psicólogo, tá? Mas a gente tem que entender como é que funciona, pelo menos de forma superficial, a cabeça do paciente que está com uma lesão, uma que base, com problema, né? Uma base, para ajudar ele naquilo ali. Você busca no paciente, quando você está vendo, o que você pode encaixar. Alguns pacientes são extremamente religiosos. Então, você fala, você tem rezado, você tem se conversado com Deus. Outros pacientes não acreditam em nada, mas você faz um trabalho respiratório, busca encontrar a sua paz num trabalho respiratório, ensina o paciente a fazer um trabalho respiratório. Você tem que buscar formas para ele se encontrar. Então, assim, quando o paciente não acredita em nada, busca um trabalho respiratório. Você busca uma técnica em que ele vai ter confiança e acaba se recuperando. Então, assim, o próprio terapeuta, o fisioterapeuta, precisa também buscar essa conexão para trazer aquele paciente para confiança. Porque quando a gente chega num paciente, ele não quer mais, ele parece que não está acreditando em mais nada. É verdade, Tá? Então chega assim, eu nunca mais vou levantar da cama, eu nunca mais vou levantar do sofá, eu nunca mais... Então já está com aquilo pesado. Então você traz notícias boas, traz uma coisa legal, vê alguma coisa na internet, vê um cachorrinho que o paciente gosta. Tá? Então você busca formas de aumentar essa conexão, essa confiança e trazer ele de volta para o mundo. Porque ele fica como se fosse meia parte do mundo. É isso que eu faço. Eu tento me conectar o máximo possível com o meu paciente para trazer ele de volta e ele ter mais confiança na reabilitação. E qual a parte que você acha mais difícil para trabalhar? No consultório seu ou então no local onde a família está junto ali? A domicílio. É mais domicílio. É mais complexo. Porque tá todo mundo ali ao lado, quer se meter, né? A cobrança é muito grande ao paciente. Não só em mim como profissional, mas o paciente que já está numa situação de fragilidade, essa cobrança é muito séria. E eu tenho visto muito isso. Todo mundo da família, da pitaco, às vezes, chega, se eu estou atendendo, e fala assim, mas ele não quer fazer isso, ela não quer levantar, ela só faz com você. Que bom que pelo menos ela faz comigo. Né? Já é um estímulo. E aí eu vou conversando com o paciente, poxa, eu preciso da sua ajuda, mas isso em particular. Não na frente dos familiares. Precisa da sua ajuda, a gente só consegue fazer isso uma equipe. Eu e você junto. Se a gente não jogar junto, a gente não ganha esse jogo. Então, assim, aí você vai conversando. Eu sei que é muito difícil isso que eu estou falando, mas a família precisa apoiar de uma forma mais amorosa, não tanto cobrança. Se colocar no local, né? No lugar do outro, né? Não é porque é mole, porque não quer fazer. Não, ele está numa situação de fragilidade. Então, essa situação de fragilidade tem que ser respeitada. Então, eles vão se recuperar. É claro que uns mais rápido e outros mais lentos, mas vão. E a família, quando for ajudar, fala com um pouco mais de carinho, um pouco mais de tolerância. Entendi. Eu também tive pai com doença, eu sei como é que é. Todos, acho que muita gente já passou e passa por isso, né? E é tão bom a gente falar sobre assuntos, né, que pode ajudar outras pessoas. Se você também tem um problema, deixa aí nos comentários, fala com a gente, né? É bom a gente interagir. A Janaína está sempre aqui, já é da casa, ela está sempre falando sobre essas terapias, né? Ela é fisioterapeuta, atende pilates também, então são coisas boas que ajudam bastante. Eu gostaria que você deixasse seu contato, seu Instagram, né? Quiser também deixar telefone, fica à vontade para você aí que está do lado da telinha, do outro lado, seguir Janaína lá e ver o que ela fala, é muito legal. Então, o Instagram é espaço.Janaína Santana. Lá tem todos os contatos, tem um e-mail, tem um telefone, tem a forma de trabalho, tem os caminhos que eu faço para poder fazer as reabilitações, tanto de pilates, quanto da fisioterapia tradicional, quanto da hidroterapia.
Tudo tá lá. É só você entrar lá e você vai conhecer um pouquinho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo telefone que tá lá, que tem o WhatsApp, e a gente conversa. Quer deixar beijinho, Janaína? Eu deixo beijinho para todo mundo que são os meus pacientes e alunos. Agradeço pela confiança no meu trabalho. Também quero dizer que eu agradeço muito a Milena, né, que é a doutora Milena que está trabalhando junto comigo agora. Espero que vocês, precisando, converse com a gente, procure a gente. Estaremos lá para atender. Isso aí, gente. Eu também quero agradecer muito a participação de vocês e mandar um beijo aqui pro Vinilton Meirelles, Elizabeth Matos, Áurea Beckman, Patrícia Carvalho, Vanessa Esquerdo, Gisela Pereira, Rodrigo Coutinho e Ana Nazaré. E um beijo para a Janaína também, né? Minha fisioterapeuta do coração. Um beijo para todos vocês. Uma boa semana. Fica com Deus.